Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, uma força invisível está pressionando cada centímetro do seu corpo. Não é uma metáfora, não é exagero, é física pura. E se essa força desaparecesse agora, seu corpo não sobreviveria por muito tempo. Fique até o final para entender por quê. Essa força se chama pressão atmosférica. Ela é causada pelo peso da coluna de ar que se estende desde o solo até os limites superiores da atmosfera terrestre. Ao nível do mar, essa pressão equivale a aproximadamente 101.325 pascals, o que significa algo próximo de 10 toneladas de força sobre cada metro quadrado. A pergunta óbvia é: se estamos sendo esmagados por toneladas de ar, por que não sentimos nada? Por que nossos ossos não se partem? Por que nossos órgãos não colapsam? A resposta revela algo ainda mais impressionante. A vida na Terra só existe porque nosso corpo evoluiu para viver sob essa pressão constante. Nosso sangue, nossos pulmões, nossas células e até a água dentro de nós dependem desse equilíbrio invisível. Antes de falarmos sobre o que acontece quando essa pressão some, precisamos entender algo fundamental. A pressão atmosférica não é um detalhe do ambiente, ela é uma condição básica da vida. Se a pressão atmosférica exerce toneladas de força sobre você, por que seu corpo não é esmagado? A resposta está em um princípio físico simples e poderoso: equilíbrio de pressões. O corpo humano não é um objeto sólido vazio. Ele é composto majoritariamente por líquidos, gases e tecidos flexíveis, e todos eles exercem pressão interna. O sangue pressiona as paredes dos vasos sanguíneos. O ar dentro dos pulmões pressiona os alvéolos. Os líquidos intracelulares pressionam as membranas das células. Tudo isso cria uma força de dentro para fora, que iguala exatamente a pressão exercida pela atmosfera de fora para dentro. É por isso que você não sente nada, as forças se anulam. Esse equilíbrio é tão preciso que pequenas variações já causam efeitos perceptíveis. Em grandes altitudes, por exemplo, a pressão atmosférica cai. O ar fica menos denso, entra menos oxigênio nos pulmões e o corpo responde com tontura, falta de ar e, em casos extremos, perda de consciência. Não é falta de oxigênio no ar, é pressão insuficiente para forçar o oxigênio a entrar no sangue com eficiência. O mesmo vale no sentido oposto. Aumentos bruscos de pressão, como em mergulhos profundos, exigem adaptações cuidadosas. Quando o equilíbrio é quebrado rápido demais, surgem dores, danos aos tecidos e até embolias. Ou seja, não vivemos apesar da pressão atmosférica, vivemos por causa dela. Ela mantém os gases dissolvidos no sangue, estabiliza líquidos no corpo e sustenta reações químicas vitais. E agora vem a pergunta inquietante: o que acontece quando essa pressão cai demais ou desaparece por completo? Quando a pressão atmosférica diminui drasticamente, o corpo humano começa a falhar de forma rápida e previsível, e isso não é ficção científica, é fisiologia básica. A partir de certo ponto, o problema não é apenas respirar, mas manter a matéria do corpo em um estado estável. Em altitudes extremas, acima de cerca de 19.000 metros, ocorre o que os fisiologistas chamam de limite de Armstrong. Nessa pressão, a água pura ferve a aproximadamente 37 graus Celsius, que é a temperatura média do corpo humano. Isso significa que, sem proteção, líquidos corporais expostos começariam a entrar em ebulição, mesmo sem calor adicional. Importante, isso não faz o corpo explodir. O que ocorre é uma ebulição silenciosa, formação de bolhas nos fluidos, inchaço dos tecidos e colapso funcional. A saliva começa a ferver, os olhos incham e o oxigênio deixa de se dissolver adequadamente no sangue. Em poucos segundos, o cérebro entra em hipóxia severa. Experimentos acidentais e testes controlados com câmaras de vácuo mostraram que a perda de consciência ocorre em cerca de 10 a 15 segundos.
Se a repressurização não acontece rapidamente, danos cerebrais irreversíveis surgem em menos de 1 minuto. Nada disso é causado por frio, explosão ou radiação, mas simplesmente pela ausência da pressão que mantém os líquidos e gases do corpo estáveis. A pressão atmosférica, portanto, não é só uma força externa. Ela define em que estado físico a vida pode existir. E se a pressão fosse ainda maior? Existe um limite superior? Até que ponto a vida suporta ser comprimida? Se a falta de pressão destrói o corpo em segundos, o excesso levanta outra pergunta inquietante. Existe um limite para quanta pressão a vida pode suportar? A resposta vem dos lugares mais extremos do planeta. No fundo dos oceanos, a pressão aumenta cerca de 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Na Fossa das Marianas, a quase 11.000 metros, a pressão ultrapassa 1.100 atmosferas, o equivalente a mais de 1.100 toneladas por metro quadrado. Ainda assim, a vida existe ali. Peixes abissais, crustáceos e micro-organismos prosperam sob pressões que esmagariam instantaneamente um ser humano. O segredo não está em resistir à pressão, mas em eliminá-la como fator destrutivo. Esses organismos não possuem grandes cavidades cheias de gás como pulmões. Seus corpos são compostos quase inteiramente por líquidos incompressíveis, fazendo com que a pressão interna e externa permaneçam equilibradas. O ser humano, por outro lado, é limitado por suas cavidades gasosas. Em mergulhos profundos, o aumento de pressão comprime o ar nos pulmões e dissolve gases no sangue. Se a subida for rápida demais, esses gases se expandem formando bolhas, causando a doença descompressiva, potencialmente fatal. Curiosamente, células isoladas, tecidos e até embriões podem suportar pressões muito maiores do que o corpo humano como um todo. Isso indica que o limite não é da vida em si, mas da forma como ela está organizada. A pressão, portanto, não impede a vida. Ela seleciona quais formas de vida são possíveis. Resta a pergunta final. Se a pressão é tão essencial, por que quase nunca pensamos nela? O que acontece se ela mudar em escala planetária? A pressão atmosférica é uma das condições mais fundamentais da vida na Terra e também uma das mais ignoradas. Ela não aparece, não faz barulho e não chama a atenção. Ainda assim, define o estado físico do nosso corpo, do nosso sangue e até da água dentro das nossas células. Sem pressão suficiente, líquidos entram em ebulição, gases deixam de se dissolver no sangue e reações químicas essenciais simplesmente não acontecem. Com pressão demais, apenas organismos adaptados a eliminar espaços gasosos conseguem sobreviver. Em ambos os extremos, fica claro que a vida não é apenas uma questão de temperatura ou oxigênio, mas de equilíbrio físico preciso. A Terra mantém esse equilíbrio graças à sua gravidade, que prende a atmosfera ao planeta. Se o campo gravitacional fosse um pouco mais fraco, o ar escaparia lentamente para o espaço. Um pouco mais forte, e a pressão poderia se tornar incompatível com formas complexas de vida como a nossa. Não é coincidência, é um ajuste fino imposto pelas leis da física. Quando olhamos para outros planetas, essa diferença salta aos olhos. Marte perdeu grande parte de sua atmosfera e hoje possui uma pressão superficial tão baixa que a água líquida é instável. Vênus, no extremo oposto, tem uma pressão esmagadora que transforma sua superfície em um ambiente hostil para quase qualquer estrutura biológica conhecida. A pressão invisível não é um detalhe do nosso mundo. Ela é o que torna a vida possível. Se esse tipo de limite silencioso te fascina, inscreva-se no canal e continue explorando os extremos invisíveis que mantêm a realidade funcionando.